Os servos, os profetas. Acompanhe agora essa forte profecia que inclui o estado da Bahia e o que está acontecendo lá. Tocar na Bahia, na prova na gastei. Eu vou abolir com a Bahia, na brafoma na gastei. Vai vir uma chuva, Bahia, na labiasteia probanai. Eu vou abolir com a estrutura do altar de Baal, na rabia na gastei. E todos vão temer a mim. Ai, quantos estão mandando de qualquer jeito da minha casa? Cadê os meus filhos que clamaram contra a falsidade da minha casa, da prova na gastei? Mas sabe que naquele grande dia vou eu cobrar de muitos terra na vai. Eu vou levantar a onda da Bahia, ai, 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 ai. Vou desabrigar muitos terra na bastei. Vou abalar a estrutura dos terreiros, de prova novo plástico, como na gastei. E muitos vão dizer assim, os homens com a sua tecnologia lá para faço, com a sua tecnologia lá para o fogo novo prazo, vai dizer que a natureza está contra o homem. Não, 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 não. Sou eu lá pra, tocando na Bahia assim, na rabia da gastei. Eis que a Bahia vai mudar, na rabia astúria e como da bastei. E eu vou cuidar dos meus que são santos. Vou eu guardar lá pra face que são santos. Mas muitos vão gemer, vão chorar na minha vida, na minha da obra do amor, da rabia na gastei. Quantos não estão dando arma para fazer o amor para os pequenos que estão caídos? Quero dizer, pastor, me dá prova da gastei. Quero dizer aos levitas de todas as congregações missionárias: abra vossas bocas, profetas, pastores, não expulsem os profetas que falam a verdade. Na minha casa, na labiastei, eu te provo na gastei. Quero eu falar com a minha igreja, não sufoca o meu espírito, porque os profetas de Baal estão tomando conta da cidade. Olha, filho meu, examinar a escritura e retém o que é bom. Na planta terra na bastei. Comei assim a palavra, porque lâmpada para os vossos pés, luz para os vossos caminhos. Igreja minha, maculada minha, eis que vi os 4 querubins no oriente, no oeste, para dar vitória aos meus deprástios e o meu povo. Eis que esta geração na planta terra na gastei vão clamar por a alta voz, por aí te provanai e glorificarão o meu nome. Vou eu tocar na Bahia, na prova na gastei. Eu vou abolir com a Bahia, na brafoma na gastei. Vai vir uma chuva, Bahia, na labiasteia provanai. Eu vou abolir com a estrutura do altar de Baal, na rabia na gastei. E todos vão temer a mim. Ai, quantos estão mandando de qualquer jeito da minha casa? Cadê os meus filhos que clamaram contra a falsidade da minha casa, da prova na gastei? Mas sabe que naquele grande dia vou eu cobrar de muitos terra na vai. Todos se desviaram por causa de outros que se levantaram da obra, na planta terra na gastei. E quantos pastores estão gemendo por causa de outros que te trouxeram divisão? Todos que estão trazendo divisão para a minha igreja e depois abre tempo dizendo que eu estou. Eu posso usar porque eu não tenho compromisso com o nome da palavra. Eu tenho compromisso com o meu povo. Mas aquele que traz a divisão não trarás da minha cidade Jerusalém. Embora que vós tenha dom da palavra, embora que eu tome vossas bocas, com toda a gastei, direi assim, que no meu nome curou enfermos, sim, vão curar sim, porque o profeta rabia na gastui é um cumprimento da minha palavra, porque eu sou profeta na rabiastei. Eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com corações limpos. Saiba que eu sou o Deus das nações, eu sou lá pronto, terra na gastei. Olha, igreja minha na gastui, eu provo na gastei. Eu assim lá planto como Anagai, andando agora nos 4 querubins, olhando como está a terra. Como estás, pastor, e na terra da minha nagastei? Conduz as ovelhas aos bom caminho, conduz, separas a rebelde e trabalhas com corações limpos. Lá planto terra nagastei. Contra vocês, com o cru da minha casa,
sufocando meu espírito, quer comandar da maneira que vai da minha nagai. Tudo dê para minha glória, de prova na gastei. Deixa eu trabalhar, de prova no meu prazo. Assim vai ser a minha vida, na gastei. Eu tomando os profetas e outros dispersos da Arábia na gastei. Assim vai ser a minha vida no piscar de olho, na planta terra na gastei. Quantos estão longe da minha promessa, na planta terra na gastei. Aí de prova no meu prazo com nem quero eu quebrar as cadeias do inferno, porque a macumba tem pegado de vocês que são crentes, porque estão fora da posição. Quantos estão na minha casa lá para faço, com adultério na minha casa, e dizendo que está me adorando. Quantos levianismos estão dentro da minha casa, adorando levitas, pastores da minha casa. Eu lá para faço, eu digo assim, de capa não ficarás muito tempo na minha casa, porque eu sou santo. Conto vou gemer, eu vou levantar a onda da Bahia, vou desabrigar muitos terra na Bastel, vou abalar a estrutura dos terreiros, de prova do meu prasto, como a na Gastel. E muitos vão dizer assim, os homens com a sua tecnologia lá para faço, com a sua tecnologia lá para o fundo do meu braço, vai dizer que a natureza está contra o homem. Não, sou eu lá pra, tocando na Bahia assim, na Rábia da Gastei. Eis que a Bahia vai mudar da Rábia Astúria e como da Bastei. E eu vou cuidar dos meus que são santos, vou eu guardar lá pra face que são santos, mas muitos vão gemer, vão chorar na minha vida, na minha terra. Cuidado, igreja minha, pelas portas que vós estão entrando, porque eu sou a porta estreita da Brabastem. Aí quero te dizer, culto de mistério, igreja de mistério que usa roupa branca na Brastem, quer dizer que não é a santidade que as veste, e quantos todos são meio vestindo roupas brancas, longas, estão podres de coração. Eu vim para os doentes de alma, porque fecho as portas da igreja e os outros não podem entrar para ser edificado, para lá para fácil. O batista não pode entrar na tua igreja, de canto da Bastai. Eu não ensinei isso a voz de Leprofomanai, eu ensinei de pregar em toda a criatura da planta terra da Bastai. A minha palavra não é de porta fechada na Gastei, mas naquele grande dia eu vou separar o joio e o trigo na prastura banagai, porque tem julgado pelas vestes lá para fácil lá banai, mas não sabe que eu sou Deus que fala os vossos corações na planta terra daí. Embora que cada um tenha sua chamada, que eu escolhi de prova da Gastei, mas não coloca a placa na sua igreja que é de concerto de roupa branca e batista, porque cada um fará novas línguas, cada um país fala uma língua, mas sou eu um Deus só, lá pronto, abrastei, canto da Banai. Onde estiver clamando pelo meu nome, eu estou presente na pranto, como a Nagai. Porque brigai por placa da Gastei, eu estou pra vai. Não é a placa que vai salvar, não. Terra na mastuída, sabe que neste momento agora, Satanás está se levantando, vós que estão aqui, fica no Espírito, no meu postura, para que o inimigo não sente, porque o céu está aberto neste lugar da Arábia